Olá, queridos, paz e graça, tudo bom com vocês? Tudo bem? Eu creio que sim. Estava pensando, e nesse meu pensamento, sobre relacionamento. Um relacionamento entre um homem e uma mulher. Hoje, no mundo que estamos vivendo, no século que estamos, quando eu falo homem e mulher, eu falo mais a nossa juventude que vem crescendo a cada dia em todo o mundo. E o relacionamento entre um jovem e uma mulher deveria ser um relacionamento muito sincero. Eu falo assim porque nem todos são sinceros. Então, o tema aqui, nesse pequeno vídeo, é o nosso ego, é a nossa soberba, é a arrogância, a petulância, a falta de afeto, na verdade. Então, tem vários temas aí. Mas, se tratando de relacionamento e de união, existe o homem e a mulher, o macho e a fêmea. Enfim, existem os relacionamentos e todos têm que ser sinceros e verdadeiros. Mas eu quero dizer que hoje em dia, uma mulher, uma jovem, um rapaz, seja quem for, se casa ou vive junto, não importa. E ali vai construir uma família e tem filhos. E vive por um bom tempo, ou não, e de repente acontece uma separação, e dentro dessa separação tem vários casos, não posso generalizar, mas é muitíssimos as ocorrências e os casos que acontecem dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, e principalmente, o que eu quero dizer, quando tem filhos pequenos. O sentido mais é esse. Quando tem filhos pequenos, ou a mulher sai de casa, ou o homem sai. Quando o homem sai, a maioria dos homens. A maioria, não posso generalizar. Quando está no casamento, dentro do relacionamento, está tudo bem, ama, faz de tudo para a esposa, ou não. Mas a questão é quando se separam, esquece que tem filhos. Esquece que tem uma criança. Esquece que é pai. E eu falo isso com propriedade porque eu vejo muitos desses casos. E quando tem uma separação, a mãe é que tem que se virar para fazer tudo. A pessoa que diz que é pai, que ama tanto o filho, ama a esposa, quando acontece de não dar mais certo viver junto, ter uma separação, ele dá o mínimo do mínimo para ajudar um filho. Estou falando financeiramente, sem contar o principal, que é a presença do pai na vida de uma criança, ou da mãe na vida de uma criança. Então, eu falei todos esses temas, mas o tema certinho é egoísta. É o egoísmo, o ego da pessoa. Porque não vive mais com a mãe, a criança geralmente fica com a mãe, com a parte materna, e o indivíduo ele tem por direito de abandoná-lo, dando um centavo, como se fosse um dinheiro exorbitante, e como se ele estivesse tão cheio da razão, da verdade. Eu sei que vem muitas críticas, porque muitos vai dizer muitas coisas, mas sai fazendo filhos por aí como se fosse lixo. Eu acho que é bom tomar vergonha na cara, é bom tomar posição de homem, é bom tomar posição de mulher, é bom tomar posição de casais, de sinceridade e de verdade. Porque é por isso que está acontecendo tantas coisas no Brasil e no mundo. Então é bom ter respeito e deixar de ser egoístas e saber que tem um compromisso com as crianças, com os pequeninos. Deveria abrir bem os olhos para isso. Porque um dia todos vão prestar conta. Seja quem for. Está junto, tá tudo bem. Separou, esquece que tem uma filhinha, que tem um filhinho. Esquece que tem uma responsabilidade de pai. Acha que dando um centavo já está fazendo tudo. Vai aprender a viver.
Vai aprender a ser gente, a ser humilde, a ter amor de verdade, na simplicidade. Estou gravando esse vídeo porque a ocorrência são muitas dentro da família brasileira, nos relacionamentos. Então, jovem, você que está pensando em casar, casamento não é brincadeira, ter uma comunhão com outro não é fácil, mas também não é difícil. Aprenda primeiro o que você quer, para depois você agir. Então, tem muitas crianças sofrendo por causa de um inconsequente pai e uma inconsequente mãe. Então nós vamos orar, pedir ao Senhor que o Espírito dele na vida dessas pessoas a quebrante, abra a consciência e saiba que nós não estamos lidando com o animal. Até o animal precisa de carinho, até o animal precisa de um abraço, sair para passear, né, ter cuidados, a gente trata bem nossos animais. Imagine uma criança que o pai e a mãe se divorciam rapidamente e cada um são tão egoístas que pensa em si, esquece que tem filhos. Ela quer viver como solteira, sem compromisso com o filho. Ele quer viver como solteiro, sem compromisso com o filho. Vocês são muito egoístas. Não só vocês, como todos nós crescemos egoístas. Tira esse soberbo, essa arrogância. Vamos deixar de ser egoístas. Eu sei que muitos não vão ver esse vídeo, vai até criticar e não vai gostar. Mas é a realidade, é a verdade. Somos egoístas porque deixamos pequeninos, crianças abandonadas, sofrendo. Depois quer jogar só na mão do governo ou buscar desculpa para aliviar o nosso peso na consciência de coisas erradas que fazemos por desejos da carne. É por isso. Então, querido, querida, eu não tenho filhos pequenos. São grandes. Aliás, não são muitos. São duas pessoinhas. Por mais que eu trabalhei e trabalho, faço qualquer coisa para que assumir a responsabilidade de homem, te garanto sim. Nesse país, nessa nação, como você, meu irmão, é homem. Somos homens, tem que ser homem de caráter, homem de verdade, tem que assumir a responsabilidade de homem. Desde criança, desde pequeno, aprender a ser homem. Não estou falando para ser grosseiro ou machista. Nada disso. A ter responsabilidade, compromisso com família. É isso. Então, que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus tome conta de você. Todos nós. E que nós temos uma consciência e tire o egoísmo. E olhe para nossos filhos. Principalmente no meio da separação. Tá? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. E até a próxima, se assim Deus permitir. Tá bom, queridos? Tomem cuidado. Gente não é animal. Gente é gente. Pessoas são pessoas. Você diz que ama seus filhos piquititito, mas está com soberba. Abandona para ir para uma noitada. Deixa sozinho para matar o desejo da carne. Isso não é pai, isso não é mãe. Isso é egoísmo puro. Deus abençoe.